Obrigada, Oswaldo, pela participação. A gente está muito feliz com a sua fala. O professor Oswaldo é professor do departamento da USP aqui e está em período de pesquisa no exterior na Universidade de Indiana, certo? Certo. E ele vai falar para a gente hoje, ele vai explorar o materialismo cartesiano. Então, ele já está pronto para começar? Está quase pronto. Aqui vai tá funcionando assim. A gente vai projetar os seus slides aqui. E se você puder acompanhar eles aí na sua tela e ir me falando, e eu vou passando os slides aqui conforme você fala próximo. Pode ser? Pode. Então, Ó, a única coisa é a seguinte, eu vou falar só metade dos slides, né? Tá. Então, quando chegar na metade, aí eu vou pedir para dar um pulo pro final, assim, pro último slide, que é a conclusão, tá? Tá. Aí é só passar um pulo rapidinho e chegar até o fim. Tá. E eu vou te pedir para tentar falar devagar também, que às vezes a conexão oscila um pouco. Aí ajuda para a gente entender. Então vamos lá, estamos prontos com o primeiro slide. Passo a palavra para você. Então a gente já está começando. Podemos começar. Bem, eu não estou vendo ninguém, né? Deixa eu te mostrar então, como é que está aqui, ó. Antes da gente... a sua imagem está sendo projetada ali. O slide está sendo projetado ali na... Esqueci como chama aquilo. E o seu rosto aparece no cantinho da tela lá. E a plateia está deste lado. Olá. E tem a projeção online também. Tem gente assistindo, a transmissão online, tem gente assistindo pela internet. A luz aqui está meio ruim, eu devia ter posto uma luz melhor aqui. Não vai dar para melhorar agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Você consegue falar mais perto do seu microfone? Sim. Ok. Bem, como é que está agora? Está razoável? Tá ótimo, tá bom, tá ótimo. Ótimo. Muito bem. Então, você pode passar o primeiro slide? Ops! E... Essa sala, o primeiro slide. O que temos aí é uma representação da imagem visual que vocês estão tendo agora, né? E o que eu quero discutir com vocês é justamente o que é isso que vocês estão vendo, onde está isso, né? A gente sabe que essa sala é real, né? Mas pode-se argumentar que a percepção que é feita por vocês é interna, né? A gente vai ver isso um pouquinho, né? Mas a ideia de que as cores, por exemplo, são produzidas dentro da nossa mente, né? Então, se a gente aceitar isso, de que a experiência que vocês estão tendo de maneira direta é algo interno, né? Pode ser, claro, pode haver discordância sobre isso. Então, a pergunta é o que é essa imagem, né? Onde ela está, como que ela é constituída, e pode mudar o slide? Então a pergunta aí é essa que está na telinha aí agora, né? E essa imagem, e onde ela está, assim, não estou vendo o slide, mas essa imagem existe, onde que ela existe? Então, vamos começar só fazendo um resumo dos pressupostos que eu já mencionei, né? Eu estou adotando um internismo perceptivo, de que essa tela, essa imagem existe dentro da nossa mente, e estou adotando a tese da identidade mente-encéfalo.
Então, se a imagem está na mente e se a mente é idêntica ao cérebro, a gente conclui que essa imagem está no encéfalo. Né? E esse então, o pressuposto que eu estou explorando hoje. Né? E, claro que a pergunta que sobra é se essa imagem que a gente vivencia, ela está instanciada no encéfalo como uma tela, como uma imagem semelhante ao que a gente está vivenciando, né? Se a resposta for sim, isso é o que é chamado pelo Dennett de materialismo cartesiano. Agora, essa é uma visão não muito popular hoje em dia, né? As visões hoje em dia tendem a ser mais holistas, né? Tende a dizer que essa imagem ela é produzida a partir de um processamento de informação massivo em várias regiões do cérebro. Né? E a ciência cognitiva adota uma posição ou funcionalista, de que o que importa é a organização do sistema, ou, enfim, uma visão que, no final das contas, é contrária à imagética mental, como a posição do Tillich. Então, o que a gente vai fazer hoje é explorar essa alternativa, né? Essa primeira alternativa. Pode mudar o slide agora, por favor? E... deixa eu fazer uma coisa aqui, para me ajudar. Só um minutinho, só uma coisa aqui. Ok. Então, o que eu tenho feito aqui nos Estados Unidos basicamente é pesquisado em termos de história como que os neurocientistas ao longo do passado refletiam sobre a questão da consciência, o problema de corpo, né? Então, há muita reflexão sobre isso, né? Tem muita coisa esquecida, né? Na filosofia da mente, a gente meio que ignora tudo o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, com exceção de Descartes, né? Mas tem muita coisa que aconteceu interessante. E como guia para a gente, como ponto de partida, eu vou tomar o Roger Sperry, um artigo que ele escreveu em 1952, antes ele começar a fazer as pesquisas sobre o cérebro bipartido, né? Que lhe deram a fama. Então, nesse artigo, ele faz um resumo de várias concepções que na época existiam, e se pergunta, né, como exatamente o significado consciente está relacionado com a padronização espaço-temporal da excitação encefálica. Muito bem. Só para fazer um comentário, né, eu uso a palavra encéfalo em vez de cérebro, que é uma tradução mais rigorosa do inglês brain. Né? Cérebro é a parte mais... é o córtex e a parte mais elevada do cérebro. Então, eu vou falar, sempre que eu lembrar, eu vou falar em cérebro em vez de cérebro. Ok, então passando para o slide seguinte, temos aqui algumas coisas que estão nesse texto do Sperry sobre esse assunto, de qual é a relação entre o que acontece no encéfalo e o que acontece na mente. Né? E das hipóteses que ele vai explorar, ele chama a atenção de que a mais velha, a mais simples e ainda mais comum noção sobre esse assunto sustenta que os padrões encefálicos se assemelham em forma. Em um certo sentido, fazem uma cópia em miniatura de objetos externos e aqueles da consciência. Então, esse é o materialismo cartesiano ou a teoria do sensório. É uma semelhança de 3 níveis, tá? Tem o mundo externo, o mundo físico externo, tem o mundo físico interno, tem o mundo subjetivo. Então, ele está mencionando esses 3 níveis, né? Mas o ponto nosso é de que o mundo físico interno, o encéfalo, segundo essa visão, ele é vista como semelhante à sensação subjetiva que a gente vivencia. E a gente vai explorar isso um pouco mais. Então, ele vai explicar isso um pouco melhor. Essa doutrina, formalmente chamada de isomorfismo psiconeural, foi estendida
para correlações de intensidade, de organização temporal, em padronização espacial. Então, deixa eu dar um exemplo usando a noção de intensidade. Então, a gente está vendo uma luz. A luz aumenta a intensidade dela. Nós percebemos subjetivamente um aumento de intensidade subjetivo. O que diz o isomorfismo psicofísico? Ele não está se referindo a um isomorfismo entre essa qualidade subjetiva e o mundo externo, aquela luz que acendeu. Isso a gente toma como sendo óbvio, vamos dizer. Isso já é bem aceito. O problema, a questão é que quando a intensidade subjetiva aumenta, isso indica, segundo esse princípio, que algo no encéfalo teve sua intensidade aumentada. Né? Então, essa doutrina está apontando para isso. Ela é um guia heurístico para descobrir propriedades do cérebro. Né? É como se você estivesse usando a tua mente para observar o seu próprio cérebro. E essa regra te dá uma regra de como interpretar o que você está vendo. Se você está vendo um aumento de intensidade subjetivo, isso indica que alguma coisa física no seu encéfalo aumentou de intensidade. Se tem uma sucessão temporal na sua subjetividade, isso indica que no cérebro há uma sucessão temporal semelhante. Isso é mais bem aceito, né? E a questão que a gente está discutindo hoje, principalmente, né, como exemplo, é a questão da padronização espacial. O Sperry, no final desse relato, essa não é a visão pessoal dele, né? Ele indica que havia na época indícios experimentais de que há como ele fala, uma projeção do centro cefálico de acordo com um plano topográfico ordenado. Ou seja, já havia evidências, por exemplo, a gente sabe que na área P1 visual, a primeira área cortical, os objetos são representados de maneira torcida, mas seguindo, grosso modo, o padrão espacial. Agora, o problema nosso, a gente não acredita que o córtex primário seja a sede da consciência. A gente não sabe onde é a sede da consciência. Então, a questão é saber o que está acontecendo nessa putativa sede da consciência, sensório. Será que nesse sensório visual, caso visual, o mundo que a gente observa, da maneira que a gente está observando agora, no cérebro, nesse correlato neural, ele está disposto espacialmente da mesma maneira que a gente vê o mundo externo? Ou será que tem distorção? Ou será que está tudo embaralhado? Pode ser que esteja tudo embaralhado, né? A gente não sabe. Mas a tese que a gente está explorando hoje, que é a visão mais simples, mais natural, apesar dela não ser a mais aceita hoje em dia. Oswaldo, posso só perguntar que slide você está? Pode perguntar. Peraí. Não é que eu acho que eu fiz uma besteira aqui, eu apaguei o slide. Bem, eu estou no slide agora, eu estou entrando no paralelismo psicofísico. Isomorfismo? Paralelismo. Ok. Paralelismo. Bem, eu acho que é isso mesmo. Então tá. Não, na verdade eu apaguei, sim. No meu aqui eu apaguei justamente o slide. Então volta um para trás aí para você. Tem um slide com a figurinha do Descartes, não tem? Tem, a gente já passou esse. Depois tem o Roger Sperry. Depois tem 3 níveis de isomorfismo psicofísico. E agora paralelismo psicofísico. Mas não tem o materialismo cartesiano? Que eu já vou resolver isso. Você consegue ver isso? Eu pulei. Vamos voltar então. Volta, por favor, antes do Sperry, materialismo cartesiano. Eu esqueci de definir o que é isso. Ok. Tudo bem? Então, o chamado materialismo cartesiano, ou teoria do sensório,
colocar aqui. Eu vou ler o que o Dennett fala sobre isso. Claro que ele está criticando isso, né? É a visão de que há uma crucial linha de chegada ou fronteira em algum lugar do encéfalo, marcando o local onde a ordem de chegada é igual à ordem da apresentação na experiência. Porque o que acontece lá é do que você está consciente. Eu estou consciente de algo e o materialismo cartesiano está dizendo que essa tua subjetividade é o que está acontecendo fisicamente na realidade do teu cérebro, né? Então, a tese de que há uma semelhança entre o que está acontecendo fisicamente no cérebro e o que você subjetivamente está percebendo. Então tá. Então, e de fato o Descartes tinha essa visão, né? A glândula pineal, representada nessa figura, é bem conhecido, né? Então tá. Então, vamos voltar agora ao nosso slide. E agora vou falar sobre depois do Roger, tem o paralelismo. Aí, perfeito. Bem, o paralelismo psicofísico é um assunto muito interessante do século XIX. E tem uma história que é mais ou menos a seguinte. Em torno de 1860, o Fechner propõe esse termo, né, não exatamente assim, mas praticamente dessa maneira, né, paralelismo físico. E esse conceito foi bem aceito porque era uma posição intermediária e, de certa forma, agnóstica entre visões mais dualistas e o materialismo que surgiu na década de 40 e 50 na Alemanha e que provocou subsequentemente uma forte reação, né? Então, não sei se vocês sabem, mas quando a filosofia da natureza romântica alemã entra em decadência na década de 30, e é um momento também materialistas associados a Marx, Feuerbach, o pessoal todo, houve um movimento tanto científico quanto político em favor de materialismo, né? Politicamente uma coisa radical, e isso levou então a uma reação, né? Então o conceito de paralelismo psicofísico foi uma boa solução para isso, porque ele reconhecia que havia uma correspondência entre o que acontece na mente e no cérebro, já era algo fácil, né? Ela é basicamente uma tese empírica que reconhece que há um paralelismo, mas não entra nos méritos qual a explicação metafísica disso. Então, passou a ser um conceito muito usado, né? Porque você aceitava o paralelismo psicofísico e poderia puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Acontece que em torno de 1893 começou a haver um grande debate na Alemanha, porque, por um lado, começou a haver uma briga entre psicólogos e filósofos, porque ambos trabalhavam nos mesmos departamentos, e os psicólogos começaram a tomar posições de filósofos. Os filósofos ficaram bravos e começaram, então, a criticá-los. E essa é uma das origens teológicas da controvérsia do psicologismo, né? O debate sobre o psicologismo, a crítica dos filósofos ao psicologismo. E os humanistas, como Deleuze e Sigvart, passaram a atacar fortemente o conceito de paralelismo psicofísico, porque ele estava sendo usado pelos psicólogos e alguns neurólogos num sentido reducionista. Então, aquela solução intermediária de consenso anterior já não estava satisfazendo, né, ela estava puxando a sardinha para o lado mais reducionista científico. Então, inicia-se um grande debate, né, as humanidades se unem, né, e acabam, vamos dizer, destruindo esse conceito, né, esse termo usado dessa maneira deixou de ser usado depois da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, as ideias continuaram, mas os termos que eram usados já eram outros e passou-se a evitar o termo paralelismo. Então, essa é uma história anterior ao slide seguinte, que é o slide desse moço aí simpático, chamado Keller, que é bem conhecido, né? Ele é um dos psicólogos da Gestalt. Trabalhou com macacos na Primeira Guerra Mundial e
e foi um dos teóricos principais da psicologia da Gestalt. Em 1929, ele escreve esse livro, Psicologia da Gestalt, e o que ele vai fazer, o que ele faz é apresentar uma visão mais forte do paralelismo psicofísico, que ele chamou de isomorfismo psicofísico, que é exatamente o conceito que a gente acabou de ver anteriormente. Então, você pode passar o slide. O paralelismo psicofísico reconhecia que estados mentais e estados cerebrais ocorriam, né, de maneira correlacionada. O isomorfismo ele é mais forte porque ele tece considerações sobre a estrutura interna dos estados mentais, dizendo que eles são isomórficos aos estados cerebrais. Então é uma versão mais forte, vamos dizer, do paralelismo, que tem antecedentes, que eu saiba, tem no Ernst Mach, né, e acho que tem outros também, mas o Keller foi quem levou isso mais a fundo, né, como um princípio heurístico para descobrir o que está acontecendo no encéfalo. Então ele, nesse livro, ele menciona esse conceito, né, ele define, dizendo que o isomorfismo psicofísico exige que, em um dado caso, a organização da experiência subjetiva e os fatos fisiológicos subjacentes tenham a mesma estrutura. Tá? Então, acho que a ideia está clara, né? Aí ele dá exemplos, né? Ele vai falar do caso espacial e temporal, né? A ordem experienciada no espaço ou no tempo é sempre idêntica, estruturalmente, à ordem funcional na distribuição, ou na sequência do caso temporal, dos processos encefálicos subjacentes. Então, nessa citação, ele salienta e tem a palavra funcional, né? Então, sugere que talvez ele esteja pensando apenas na estrutura desses dois domínios, né? Mas ele vê que não, que ele vai além, ele fala mais do que apenas isso. E, bem, nessa última citação ele também leva adiante o conceito, tentando explorar semelhanças. Duas coisas que são semelhantes subjetivamente devem ser semelhantes materialmente, né, no cérebro. Então, esse é um princípio que acaba, eu vou chamar de princípio heurístico, porque a partir dele você extrai conclusões sobre o encéfalo. Então, vamos passar para a próximo slide. Peraí, deixa eu ver aqui. Sim. O princípio de Keller foi bastante discutido, certo? O Sperry dá um exemplo didático, digamos. Ele dá o exemplo de uma percepção visual de um triângulo, né? Então, segundo esse princípio do isomorfismo, o padrão encefálico é considerado como tendo, pelo menos grosseiramente, e com certas qualificações, uma forma triangular, né? Então, esse é um exemplo. Talvez o exemplo não seja tão bem expresso, mas deu para entender mais ou menos a ideia, né? O Boring é um outro personagem importante nessa época, e ele vai comentar também, mas ele vai dizer, olha, gente, o pessoal está pegando o princípio do Keller e está extrapolando, né? Então ele menciona da correspondência geral entre as ordens da mente fenomênica e as ordens do corpo neural, como se o espaço pensado fosse o espaço neural. Essa é uma expressão do isomorfismo. Como se o tempo pensado fosse o tempo neural. Como se a intensidade pensada fosse a intensidade neural. A gente já viu esse exemplo da intensidade, né? E, por fim, ele adiciona um elemento adicional aqui. Que a qualidade pensada, não qualia, digamos a vermelhidão. Então, a vermelhidão seria correspondente ao quê? A alguma coisa, como querer chamá-la neural. E ele se detém nesse ponto, né? Vou passar adiante, vamos para o próximo slide. Porque vocês, né, quem já me viu falar recentemente, sabe que eu ando explorando essa tese do encéfalo colorido, né, ou fisicismo qualitativo. Que é a tese de que
as qualidades subjetivas, como a vermelhidão, são propriedades físicas químicas reais das células, do tecido nervoso. Mas eu não vou entrar nisso agora, porque não é o tema da nossa palestra hoje, mas eu só vou indicar nesse momento que o Boring foi um precursor dessa visão. Quer dizer, ele chegou nessa ideia, só que ele não teve coragem de levar adiante e abandonou ela. Por que o Boring chegou nisso? Quer dizer, essa tese da encéfalo colorida é a união de duas teses. A teoria dos dados dos sentidos, que atribui realidade para o campo fenomênico, subjetivo, da junção dessa tese com a tese da identidade mente-encéfalo. Se a cor é algo real no meu campo subjetivo, e se meu campo subjetivo é idêntico a algo material, então essa cor subjetiva é idêntica a algo material. Essa cor subjetiva é algo no mundo físico, né? Essa é a tese, e nesse período dos anos 30 é o momento em que você tem essas duas teorias sendo defendidas de maneira intensa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a teoria dos dados dos sentidos é abandonada, né? Há uma grande crítica de natureza linguística, né? E a tese dos dados dos sentidos morre, né? O nome desaparece, e ela retorna, as ideias retornam, mas com outros nomes, né? Com a noção de qualia, né? E a partir dos anos 70 a coisa retorna. Nesse trecho aqui, o Boring está discutindo o paralelismo, o isomorfismo, né? E ele menciona algo que toca nessa tese, nesse apologismo, né? Assim, o vermelho, sempre sendo vermelho, é identificado com o quê, né? Consigo mesmo. E todos os seus sintomas são correlatos perfeitos. A gente diz que a distribuição espacial mental corresponde a uma distribuição espacial neural. No isomorfismo, a gente consegue falar das intensidades, mas quando chega na qualidade, qual é o correlato neural da qualidade? Então, o que ele está propondo aqui é que seja o próprio vermelho, né? Eu estou salientando isso porque isso é uma ideia também que estava no ar, e a gente vai ver isso daqui a um momento. Bem, eu estou um pouco perdido aqui no meu tempo, mas antes... 25 minutos. Eu tenho ainda 25? Já passaram 25. E o total são? No total, 35. Ah, então tá. Bem, então, só para finalizar essa discussão sobre... Vamos mudar o slide? Só para finalizar essa discussão sobre o campo visual, a possível sensório associado a isso, a tela interna, né? Se a gente acha interessante essa hipótese, a gente pode fazer o seguinte exercício. Imaginar que cada pixel do nosso campo visual seja uma célula. Se a gente tomar essa hipótese e calcular qual seria o tamanho da tela interna, o resultado seria mais ou menos 4 centímetros, né? Que é mais ou menos o tamanho da retina, né? Tamanho horizontal, né? Do campo visual. Então isso se baseia no dado sobre qual é o nosso limite de resolução angular. E uma estimativa sobre o tamanho da célula, que é uma célula mais ou menos pequena, 4 micrômetros. Então, se esse exercício... esse é um exercício que pressupõe, né, esse materialismo cartesiano. Se ele for válido, o que a gente pode concluir é que quando você olha para o campo visual e vê um pixel, esse pixel é uma célula. Você está observando uma célula, né? Então, esse é o nosso exercício. Mas vamos passar adiante. Então, bem, a conclusão que eu tirei foi essa, né? Acabei de falar. Então, vamos agora passar para o próximo tópico, que é uma discussão sobre qual é a natureza desse... A gente está explorando o materialismo cartesiano. Eu não estou defendendo ele necessariamente, estou querendo explorá-lo, né? A gente viu que na década de 30, 40, 50, essa ideia foi levada a sério pelos gestaltistas, curiosamente, né?
E já entendemos qual é esse princípio de isomorfismo psicofísico, mas agora vamos ver o que o pessoal estava discutindo sobre qual seria a natureza desse correlato imediato da consciência. Não a localização, que é uma outra questão, mas qual é a natureza, né? Então eu vou passar mais ou menos rápido por isso. A primeira hipótese é de que a nossa consciência surge a partir das correntes neurais, né? As correntes elétricas ou eletroquímicas que passam nos neurônios formam uma grande rede supercomplexa, e é essa rede supercomplexa que gera a consciência, né? Então essa é uma visão que, nessa citação inicial do Keller e do Kafka, Sperry falando sobre eles, né? É a visão que é usualmente suposta, né? A visão de que são as correntes neurais que geram a consciência. Isso está de acordo com a visão funcionalista, né? O funcionalismo diz que a nossa mente surge da organização do encéfalo, mas é a organização do quê, né? Tem que ter um substrato material. Ele pode não ser essencial, mas tem que existir. E a resposta é que seriam as correntes dos neurônios, né? Pois bem, o ponto de vista do Keller e do Kafka é diferente. Eles acham que, né, não são as correntes elétricas dos neurônios, mas é o campo elétrico que é gerado por essas correntes e que permeiam o tecido cerebral, né? Então, aqui na segunda citação aqui desse slide, concebe-se que os padrões elétricos secundários com seus campos, suas forças de campo, sejam massivos. Não são termos que o Keller estava usando para exprimir essa ideia. E que se espalham através e por entre as células e fibras nervosas, permeando o tecido encefálico como um condutor de volume. Outro conceito também usado para exprimir essa ideia de que o campo elétrico se espalha pelo espaço todo, interage com a matéria que está presente nos tecidos, e dessa interação, segundo os gestaltistas, é daí que surge a consciência, dentro dessa visão do materialismo cartesiano. Bem, eu não vou poder esgotar a visão dos gestaltistas, eu não conheço eles a fundo. Eles são holistas. Então, como que o holismo se encaixa com isso tem que ser examinado, né, de cada um dos autores, mas isso eu não vou conseguir fazer. E outra aplicação do princípio de isomorfismo está nessa citação seguinte. Vou ler de novo. Ao contrário da série espalhada de impulsos separados a partir da qual são gerados, esses padrões massivos têm natureza unificada e contínua, e, portanto, são mais parecidos com os padrões da experiência subjetiva. Então, a gente percebe aqui, nesse raciocínio, o uso do isomorfismo psiconeural. Se a nossa experiência subjetiva é contínua, como ela é, né? Mas você pode falar, não, é uma ilusão, é uma imagem, sim, mas essa representação é a minha experiência subjetiva. O princípio de isomorfismo diz que essa representação subjetiva é idêntica, ou estruturalmente idêntica ao que está acontecendo fisicamente. Então, se minha visão é contínua, isso significa, segundo esses autores, de que o fenômeno físico subjacente tem que ser contínuo, né? E por isso, então, que eles sugerem que seria o campo elétrico permeando a matéria, que é uma coisa contínua, né? Então, a gente vê o uso desse princípio de isomorfismo nesse raciocínio, né? Muito bem. Eu só vou mencionar no slide seguinte que esses campos secundários aí de volume é um conceito que hoje em dia é aceito. É uma ideia meio óbvia, né? É claro que uma corrente elétrica gera um campo eletromagnético que permeia o meio à sua volta. Mas hoje em dia, a partir do trabalho, por exemplo, de Fröhlich e McCoy, sendo que esse Fröhlich, se não me engano, ele é brasileiro, enfim, a partir de 2010 o pessoal já está levando a sério a importância desses campos elétricos para explicar alguns fenômenos pontuais que ocorrem nos neurônios, né? Então, vou ler a citação aqui do Thor, né?
as dezenas de milhares de neurônios e suas milhões de sinapses estão ativas, suas contribuições somam-se para algo que é chamado de potencial de campo local. Esse é o nome usado hoje em dia. Esse potencial de campo local, por seu turno, retroalimenta os neurônios individuais. Estamos agora aprendendo que essa retroalimentação força os neurônios a sincronizarem sua atividade. Então, esse é um termo interessante e já estava, então, previsto aí na visão do Kessler, né? Ok, vamos passar adiante, vamos pular 2 slides aí. E vamos agora ao... Aí. Bem, eu tenho mais 4 minutinhos. Deixa eu mencionar uma outra corrente que associa as qualidades subjetivas, agora os qualia, provavelmente, por exemplo, as cores subjetivas, com alguma energia, como Johannes Müller falava, né? Ele falava das energias específicas. O que o Müller descobriu em 1835 é que, pensando em termos qualitativos, havia a ideia de que talvez uma qualidade da cor, da luz, da vermelhidão da luz, que existe na natureza, entraria pelos nervos ópticos e geraria em nós a sensação qualitativa da vermelhidão. Então, é uma visão qualitatista, né? Mas era uma ideia mais ingênua de que essa qualidade que a gente percebe vem do mundo externo, né? E o que o Müller mostrou é que isso não dá para ser defendido. Por quê? Porque todas as modalidades sensoriais, elas podem ser estimuladas, por exemplo, de maneira elétrica. Então, eu estimulo minha audição de maneira elétrica e escuto um som, né? Então, o som subjetivo que eu ouço não tem nada a ver com a natureza qualitativa do estímulo, né? Então, foi o avanço que o Johannes Müller, né, colocou cientificamente em bases sólidas, né? Vamos mudar de slide? Agora, o Müller continuou tendo uma visão qualitatista, que era mais comum antigamente, né? Então, a vermelhidão é uma qualidade que é diferente, por exemplo, de um som, que tem uma outra qualidade. Então, ele continua supondo que essas qualidades estão associadas a energias, como ele falava, diferentes, né? O termo energia, nessa época, era um termo muito vago. Não era exatamente energia, era Kraft, né? Que é traduzido ou por força ou por energia. Na física, esses termos eram usados de maneira, né, desordenada. A gente fala em energia específica, mas era algo meio vago, que para o Johannes Müller não era de natureza física e química. Não era elétrico, não era eletricidade, não era calor, era algo vitalista. Ele tinha uma visão vitalista. Ele considerava que essa energia, que era um conceito que nessa época estava se consolidando, podia mudar de forma, e uma das formas era algo mais vital. Essa concepção dele acabou sendo, no slide seguinte, ele teve que abandonar essa visão de que ele achava que os nervos carregavam uma qualidade. E devido ao fato de que descobriu-se que os nervos carregam sempre o mesmo tipo de estímulo elétrico, ele abandona essa ideia. Podemos mudar o slide. E essas visões todas são herdadas pelo Hering, né? Então, o Hering é um sujeito que considerava que quando você vê vermelho, quando você vê verde, por exemplo, essas diferenças estão associadas a processos químicos em células, não nos nervos condutores, né, isso já foi abandonado, mas nas regiões internas do encéfalo, processos químicos estariam associados às diferentes qualidades. Então, quando ele monta a teoria dele de cores complementares, ele tem essa sugestão de que o vermelho sendo oposto ao verde, isso seria uma espécie de reação química com duas polaridades, né? E isso estaria acontecendo dentro das células. Por fim, houve uma outra especulação, que eu vou mencionar brevemente, de que considerava que o substrato físico da subjetividade estariam na sinapse, né? Então isso é também uma ideia interessante. Seria de natureza química, mas não interna às células mais externas. Muito bem, então com isso eu vou pedir para passar
para o último slide, que na verdade eu acabei preparando 2 palestras aqui em uma. Último lá no final? Vamos pular toda essa parte aqui, que é uma discussão sobre o debate sobre a localização do correlato neural da consciência. E, finalmente, as minhas conclusões são as seguintes. Sobre o materialismo cartesiano, ou teoria do sensório. Apesar dela ser considerada uma posição simplista, né, ou mesmo equivocada, ela permanece como uma alternativa para a resolução de um problema que é um problema fácil, né? O problema não é um problema difícil no sentido de Chalmers, né? É um problema fácil. Qual é esse problema? De localizar os correlatos neurais da consciência. Esse é um problema que a neurociência vai chegar a uma conclusão até certo ponto, né? Sobre isso, né? Que envolve você estimulando ou anulando diferentes regiões do encéfalo até finalmente chegar a uma conclusão sobre essa questão, né? Então é uma questão em aberto, científica, e o materialismo cartesiano é uma das hipóteses concorrentes. E ela é mais intuitiva, mais simplista, né? E então ela ajuda a gente a raciocinar, né? Pelo menos com mais fecundidade. Segundo ponto que eu mencionei brevemente é que, na minha pesquisa, né, eu tendo a adotar uma posição qualitatista próxima de Hering, né? Isso está na tese do encéfalo colorido. Então, a hipótese explorada é que as qualidades subjetivas seriam idênticas a propriedades químicas na célula, né? Isso se aplicaria não só para a visão, mas, por exemplo, também ao som, né? Então, eu não sei, às vezes eu não tenho nada que fazer, eu fico ouvindo um som, uma música, e fico imaginando que cada uma das notas é uma reação química no meu cérebro. E eu acho bacana isso. Bem, e para finalizar, o que eu não cobri hoje, né, não deu para cobrir, sobre a questão da localização física desse sensório, né? Eu tendo, assim, cada vez mais eu tendo a favorecer uma visão localizacionista subcortical, né? Eu acho que a visão de que a consciência está localizada no córtex, ela está cada vez mais vazando. O Koch, né, que é um dos pesquisadores principais, ele já agora está descartando a área frontal como sendo a arena da consciência. Então ele está apontando para o hotspot aqui na área parietal, né? Mas sabe-se que perda da área parietal não leva à inconsciência, né? Enfim, o tálamo está lá interagindo com o córtex, às vezes o pessoal chama da 7ª camada do córtex. Enfim, existem razões, isso eu não vou discutir agora, de por que a gente tende a favorecer uma visão corticalista, mas eu tenho a impressão de que a hipótese subcortical está se fortalecendo cada vez mais. Então, é isso. Obrigado. A gente vai abrir para as perguntas, então. Eu acho que eu vou pedir para você tentar ligar e desligar o seu vídeo para ver se atualiza aqui para gente. Por que isso? Porque a sua imagem está congelada para nós. Ah, é? Vamos ver se melhora. Continua congelada? Continua congelada, Mas minha voz não. Sua voz não. Tá, então é para eu desligar e ligar? Só a câmera. Tem esse botãozinho aqui, deixa eu mostrar. Tem esse botãozinho aqui da câmera. Só liga e desliga ele. Tá. Vamos ver se funciona. Desligou. Estou tentando ligar aqui. Tá. Vamos ver se volta.
Engraçado, minha luzinha está acesa aqui. Tá acesa? Era pra estar mandando? Agora apagou. Aham, tá voltando agora. Ok, acho que vai carregar, que ele já tá fazendo um barulhinho. A gente pode passar para perguntas? É. Isso. Tem que ligar ele. Oi, Osvaldo. Oi. Tá. Perto. Ah, tá funcionando? Tá me ouvindo? Aí, tá. Tô ouvindo bem. Então, a minha dúvida é a seguinte: acho que poucas pessoas negariam que existem correlatos neurais para vários estados mentais, né? Então, percepção de cor, percepção de sons, dor, enfim. Mas por que, assim, então, se eu entendi bem, você se vê motivado a localizar, sei lá, a dor no cérebro, né? Então, assim, o que te motiva a dizer que a cor está no cérebro, né? Porque, enfim, a gente sente dor no pé, a gente, enfim, isso, claro, ninguém negaria que alguma coisa está se passando no cérebro com relação a isso, mas a gente não diria que a dor está no cérebro. Do mesmo modo, eu, enfim, percebo cadeiras e isso também depende de algo que se passa no meu cérebro, mas a gente não diria que a cadeira está no meu cérebro. Então, se você puder explicar um pouco assim, o que te motiva a dizer que a cor está no cérebro? Porque, enfim, eu suponho que alguém pode ter uma visão materialista sem adotar uma tese tão forte, assim, localizacionista. Bem, assim, vamos pegar o caso da dor, né? A dor no pé, a gente acredita que ela não está no pé porque a gente pode reproduzir ela, mais ou menos, estimulando diretamente o córtex ou estimulando diretamente o tálamo. Então, eu acho que é razoável supor que quando você enfia uma agulha no pé, você só vai ter condições de sentir que aquilo é uma dor depois que passa, sei lá, algum tempo, né, meio segundo, e a gente supõe que é porque aquele sinal entrou no encéfalo e a dor, no caso, no encéfalo. Você falou em localização, né? Então, eu acho que qualquer visão fisicista tem que colocar os processos mentais no espaço, no tempo. Então, a questão que sobra para o fisicista é se esses processos mentais estão distribuídos em uma grande área, um grande volume do cérebro, ou se ele está distribuído num volume pequenininho. É uma questão de grau. Todo mundo concorda que está dentro do crânio e ninguém acha que está numa única neurônio, né? A consciência não está num neurônio. Então é uma região extensa e o problema é saber qual a extensão, se é 1 milímetro cúbico ou se é 10 centímetros cúbicos, né? Então essa é a questão da... Quando a gente fala localização, tem que deixar claro se a gente está pensando nesse debate dos holistas com os localizacionistas. Então, os localizacionistas são exemplificados pelo materialismo cartesiano. Eles acham que a imagem que a gente vivencia subjetivamente está localizada numa região de 4 centímetros, mais ou menos. Então, tá. Então, isso é só um comentário sobre a questão da localização. Eu não sei qual é a tua posição, Raquel, sobre a localização da imagem mental, né? Eu acho que a visão da ciência cognitiva, né, é de que existe um processo complexo e que
não é no espaço físico que essa imagem é representada, né? É num espaço cognitivo, abstrato, né? Essa seria a alternativa para a visão do materialismo cartesiano. Agora, por que eu defendo que as cores estão no encéfalo? O raciocínio é esse que eu apresentei anteriormente, né? Eu acho que as cores estão na mente e eu acho que a mente é idêntica ao processo físico. Mas acho que para a gente discutir isso, teria que bater um papo, uma mesa de bar, então vamos adiar essa. Legal. Tá. Eu tenho uma pergunta também, duas na verdade. E depois a gente tem uma pergunta vindo da transmissão online. Eu queria perguntar se você se está usando ou se você pretende usar pesquisas com retinotopia, que é o mapeamento do campo visual no córtex visual, né? Para, enfim, justificar, fundamentar. Eu acho que seria interessante. E se... Porque tem um problema que é... não sei se vai dar para explicar agora. Imagina... Como chama aqueles bonequinhos, os Pac-Mans? Sabe, que são círculos com boquinhas, assim? Sim. Então, imagina 3 Pac-Mans, assim, um em cima, aqui. Então, então, você imagina 3 Pac-Mans pretos formando um triângulo, né? O que algumas pesquisas indicam que quando a gente olha para essa imagem, há uma correspondência de ativação neuronal no córtex visual ao triângulo que não está lá. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu me interessei bastante sobre isso quando eu vi, e seria interessante explorar. E a pergunta, na verdade, é outra. Bom, se a gente tem um mapeamento do campo visual, vamos pensar no caso da célula, mas eu acho que isso se aplicaria também para as outras possibilidades de explicação, não só a celular, né, mas a de sistema e a de ativação dinâmica, né? Que bom, eu tenho uma área do campo visual, sei lá, estou olhando para a cadeira. Isso está me ativando células X. E a questão do aspecto, porque tem a forma, tem a cor, tem a intensidade de luz, tem a profundidade, tem... eu queria saber se tem uma explicação em como que essa teoria dessa correspondência daria conta disso, da questão do aspecto que pode ser identificado. Será que está tudo lá na mesma célula? Não, eu acho que você tocou num ponto importante. Eu não falei muito sobre eu exatamente não estou defendendo, né, o materialismo cartesiano. Só estou explorando que eu acho que ele é interessante para nos dar ideias, né? Mas o grande problema é onde que o self entra nisso, né? É assim. Quer dizer, tudo bem, vamos supor que tenha num local, no encéfalo, que tenha essa imagem representada. Como que isso gera a sensação de um eu percebendo uma imagem e vendo profundidade, vendo padrões, gestalt, né? Quer dizer, então, esse é um problema adicional que existem sugestões na sugestão, mas eu não toquei nela, mas certamente não resolve o problema. Não existe um problema. Talvez para chamar isso de problema do homúnculo, né? Se existe uma tela interna, quem está observando essa tela, como que se dá isso? É claro que a tela não pode ser separada do observador. O observador a tela tem que fazer parte do observador, né? Para resolver o problema do regresso infinito. Mas e daí? Como que isso é expresso em termos neurais? Enfim, então, acho que esse problema fácil que eu mencionei aí, que a neurociência provavelmente vai resolver nos próximos 30 anos, hein? Vai ter que dar uma resposta para isso, né? Vai ter que dizer o que é o self e como que isso está relacionado com essas coisas todas, né? Então, realmente,
tem um grande problema filosófico aí, científico, que não foi adequadamente tratado, né? Bem, só para fazer um gancho para a próxima palestra, quer dizer, a lacuna explicativa, ela é aceita. Tá? Não há uma pretensão de abolir a lacuna explicativa. Mas esse é outro problema. Sobre os Pac-Man, não, sobre a retinopia. Isso tem a ver com o que o Sperry falou, né? A gente, sei lá, quem pensa em termos de um sensório, raramente considera que o córtex visual é o sensório. Então, o fato de que no córtex visual tem retinotropia, isso não é muito importante, quer dizer, a não ser como um modelo, talvez algo semelhante ocorra no sensório, né? Mas tem algumas pessoas que acham que o sensório envolve o córtex primário, né? Então, nesse caso, seria relevante. E sobre o Pac-Man, o que você falou se encaixa perfeitamente na visão do Keller. O Keller ficaria contente de saber que hoje em dia detectou-se linhas, né? Eu nem sei aonde que isso foi detectado, no córtex, deve ser no córtex, né? Então não tem acesso a mais nada, né? Enfim, então isso é um ótimo exemplo a favor do isomorfismo psicofísico. Eu vou procurar, depois eu te mando. A gente está com um tempo curto, mas tem mais uma pergunta aqui na plateia. Então, se a gente puder ser breve. Já entendi o recado. Oi, Osvaldo, tudo bom? Opa. Oi. Eu acho que a minha pergunta, na verdade, lembra a primeira da Nara, né? Porque tem relação com um slide teu em que tem a imagem aqui da sala e lá onde a gente está projetando os slides diz que a gente observa, ou alguém observa 4 centímetros do encéfalo, né? Quando vê a paisagem. E aí a pergunta era quem observa, né? E o que significaria observar nesse caso? Então, meio próximo do que a Nara estava te perguntando, eu acho. Assim, eu não peguei toda a pergunta, mas a pergunta realmente eu não sei a resposta, né? Quem observa? Quer que eu retomo? Não, eu entendi. Ela perguntou quem que observa, né? Essa imagem interna. Então, a resposta é o homúnculo, né? Mas aí a pergunta é, o que é esse homúnculo? Aí eu não sei. Então, acho que isso tem a ver com o que eu mencionei anteriormente do céu, né? Que é uma parte desse problema todo que eu não tenho a menor ideia. Ok. A gente pode passar, então, para a pergunta online. A Raquel vai ter para a gente. O André Santana mandou uma pergunta aqui pelo YouTube. Então, ele diz assim: um dos argumentos do Dennett contra o materialismo cartesiano se baseia em casos como o Color Phi Phenomenon. Eu não consegui escutar. Um dos argumentos do Dennett contra o materialismo cartesiano se baseia em casos como o Color Phi Phenomenon. Color o quê? Phi ou Phi Eu Phenomenon. não sei a pronúncia. Color Phi Phenomenon. Se o isomorfismo psicofísico é o caso, parece que temos que assumir que o cérebro simplesmente prevê a segunda cor que será percebida nesses casos antes mesmo dessa cor aparecer no campo visual, o que parece problemático. Como você explicaria casos como esse? Ele está falando da rivalidade das cores, não? Não, qual é esse fenômeno? Não sei. Alguém aqui sabe? Peraí, é o fenômeno Phi, é isso? Isso. Dos gestaltistas. É isso?
Acho que sim. Olha, o que eu sei dos Gestalt é que o fenômeno Phi é aquele em que duas luzes acendem, né? Isso. Alternadamente. E a gente vê uma luz se movendo para cima e para baixo. Não é isso? De maneira contínua. Então, claro, esse foi esse fenômeno que iniciou as reflexões dos gestaltistas, né? E é claro que eles aplicaram o princípio do fismo para isso. Então, de fato, eles estão dizendo que fisicamente no cérebro tem algum processo indo de um lado para o outro, fisicamente. Não sei se isso responde, mas... Ok. A gente, enfim, precisaria... Depois eu posso escrever para ele também. Depois. Ah, legal. Porque precisaria ter mais contato com ele para explicitar melhor, né? Beleza. Oswaldo, muitíssimo obrigado pela sua participação, a gente ficou muito feliz. Beleza. E a gente mantém contato e até breve, então.